pouco do meu testemunho aqui pra vocês. Bom, durante esses meus 21 anos de idade, eu sofri muito, tanto espiritualmente quanto na saúde. Eu tive várias doenças, uma delas foi infecção urinária. Eu tive por várias vezes. Eu sempre ia procurar o médico, ele sempre passava remédio e parecia que só resolvia quando eu estava tomando remédio. Quando eu parava de tomar, voltava tudo de novo. Só que Deus sempre estava ali, Ele sempre estava ali e me curou. Eu também era uma pessoa muito depressiva, nervosa, ansiosa. E por causa dessa ansiedade, eu comecei a passar mal. Aí fui procurar um médico novamente. E aí ele me passou uns remédios. Continuei sendo a mesma pessoa. Depressiva, ansiosa, até deu uma piorada, sabe? E aí foi passando o tempo e por causa dessa ansiedade, desse nervosismo, ocasionou outra doença chamada arritmia cardíaca. É uma doença do coração que o coração não bate certo, ele bate desacelerado, ele não bate normal. A qualquer momento eu podia morrer, eu não tinha certeza dos meus dias. O médico proibiu de eu fazer muitas coisas, eu não podia tomar um susto, eu não podia receber uma notícia ruim, qualquer notícia que fosse, que ia fazer eu ficar nervosa, sabe? E meu coração acelerava. Por várias vezes acontecia isso, até mesmo de levar um susto na rua por um cachorro ter pulado no portão. E eu assustava e eu tinha que correr logo pro hospital. Eu não tinha certeza dos meus dias. Eu podia morrer a qualquer momento. Só que passou um tempo, eu comecei a frequentar a Universal. E aí eu estava vendo um testemunho que mexeu muito comigo, me fez pensar muito. Era de um senhor, que ele também tinha arritmia cardíaca, e ele foi curado. Deus curou ele. E eu fiquei pensando, poxa, se Deus curou ele, também pode me curar. Eu já estava na igreja nessa época. Se Deus podia curar ele, podia me curar também. Foi quando eu fiz uma loucura, que para os médicos é uma loucura. Eu parei de tomar todos os remédios, aqueles remédios que me mantinham viva. Eu parei de tomar. Falei, agora tá em tuas mãos, meu pai, tá em tuas mãos, minha vida em tuas mãos e o Senhor vai me curar também, eu tenho certeza. A partir daquele momento eu já me senti curada. Eu não fiz exame nem nada, só parei de tomar remédio. E eu tô até hoje, quase 2 anos, sem tomar esse remédio. E eu fiz o exame depois e tá comprovado que eu não tenho mais arritmia nenhuma. Deus é maravilhoso, Deus me curou, de verdade. E depois de um tempo, quando isso tudo passou, eu já tava firme na igreja, já faz uns 3 anos que eu tô firme na igreja, já recebi o Espírito Santo, graças a Deus. E em março agora, eu recebi a notícia que meu apartamento saiu, uma conquista que eu tive, que Deus me deu um apartamento, glória a Deus por isso, mais um testemunho. E aí, né, ele fica na Zona Norte, eu moro na Zona Leste, então eu tive que ficar indo pra lá e pra cá resolver as questões dele. E aí eu não me cuidei direito, não me alimentei direito, fiquei viajando a semana toda, até dormir no meio do pó eu dormi pra não poder ficar indo pra lá e pra cá toda hora. Mas uma semana desse jeito, sem me alimentar direito, minha imunidade abaixou. E já tava no auge do coronavírus, né? E aí eu vim pra casa, senti uns sintomas, e eu sou uma pessoa de muita fé. É difícil eu procurar um médico, porque eu odeio tomar remédio, sério, eu odeio tomar remédio. E aí eu falei, não, eu tava com sintomas, né? E aí eu falei, não, Deus vai me curar, vai passar, vou ficar aqui. Só que piorou. Aí eu tive que procurar um médico, porque eu senti muita falta de ar. Eu tive muitos sintomas, né? E aí eu fui diagnosticada com coronavírus. Eu sei que comparação nenhuma, que ser humano nenhum é digno de ser comparado a tantos homens de fé, tantos exemplos que a gente tem na Bíblia, né? Mas, assim como Jó, eu estava reta e íntegra com Deus. Eu não tinha mais motivo para adorar, não tinha mais motivos para permanecer diante de Deus. Eu estava tendo os sintomas fisicamente. E quando a gente fica assim, a gente fica mais fraca. E a gente não tem que cuidar mais daqui, né? Da mente da gente. Porque quando a gente tá assim, é quando o diabo ele mais nos atormenta. E foi isso que ele fez mesmo. Ele me atormentava de noite, falando assim: nossa, você tá fazendo tudo certo, você tá fazendo isso e aquilo, ganhando almas para Cristo. E olha que Deus fez na tua vida, olha o que ele tá te permitindo.
Só que eu não dei ouvidos. Eu poderia ter dado sim, porque eu tinha razões para desistir, mas eu não desisti, porque eu sei de onde eu vim, eu sei o tanto que eu passei, o tanto que eu sofri. Não foram só as doenças físicas, foram aqui também. Eu tive depressão, síndrome do pânico, eu fui abandonada pelos meus pais. Então assim, eu sei de onde que eu vim e eu sei que seria pior se eu deixasse o meu Deus. E não é por isso que eu não desisti não, por acontecer, que eu sei que vai acontecer alguma coisa pior. Não é por isso não, porque eu tenho o amor dele, eu tenho o Espírito Santo, o amor dele me preenche. E aquele vazio que eu sentia foi preenchido por Deus. Eu nunca me senti tão amada como eu me sinto amada por Deus. E eu sei que se ele permitiu tal coisa, foi para me fortalecer, foi para me ensinar alguma coisa, foi para engrandecer o nome dele, né? Porque a gente muitas das vezes vê de fora e fala, ah, sim, tô fazendo certo e tudo mais, mas às vezes alguma coisinha escapa. Por exemplo, o exemplo de Daniel, quando eu estava lendo na Bíblia, eu vi que ele orava 3 vezes no dia. Não que isso seja uma obrigação, mas isso me fortaleceu. No livro de Daniel também fala que o povo, na angústia, ia clamar a Deus. Não, e quando eu estava angustiada, quando eu estava naqueles momentos terríveis, com aqueles sintomas horríveis, foi quando eu mais orei, foi quando eu mais clamei, entendeu? E Deus me mostrou que não é só nos dias ruins que a gente tem que clamar, não é só nos dias que a gente mais precisa de Deus, porque é em todos os momentos que a gente precisa de Deus, mas não é só nesses momentos que a gente tem que clamar. A gente tem que clamar, orar a Deus também nos momentos bons, né? Tem que lembrar de Deus nos momentos bons também. Isso me fez pensar muito, sabe? Uma pessoa usada por Deus falou comigo da passagem de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles foram jogados na fornalha de fogo. E eu meditei muito nisso também, porque o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e falou para todos adorarem essa estátua. Só que esses 3 homens foram os únicos que não fizeram isso, que não abandonaram a Deus, que foram fiéis a Deus e que não adoraram essa estátua. E por isso eles foram jogados na fornalha de fogo. Então quer dizer o que? Que eles foram fiéis, fiéis a Deus. E eles sabiam que mesmo lá dentro da fornalha de fogo, Deus ia livrar eles. Ou seja, Deus permitiu que eles passassem por aquilo, mas não matou eles. Igual Jó também, Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Até a mulher dele foi contra e falou para ele largar o Deus, mas ele não largou Deus. Ele se manteve firme, se manteve reto diante de Deus e continuou, porque ele sabia, ele confiou em Deus e sabia que Deus ia tirar ele daquela. E foi o que eu fiz. Se eu tivesse desistido, eu nem saberia onde eu poderia estar, porque muita gente quer essa oportunidade, quer essa chance e outras desperdiçam. E eu tive essa chance, eu não vou abandonar. Eu toda noite eu não conseguia dormir por causa dos sintomas e da tormenta do diabo na minha cabeça, mas eu me mantive firme, confiante em Deus, confiante que Ele poderia me tirar daquilo, que Ele ia me tirar daquilo, até porque, como diz na Bíblia, né? Aquela doença não era para a morte. Eu levei isso para mim, eu entendi isso. Até porque se eu morresse com essa doença, possivelmente as pessoas que eu mais prezo para estarem no altar não ia estar, que é a minha família. Com certeza ia culpar a Deus, ia culpar a Deus por causa disso, porque eles sabem da minha fé. Eu saí da minha casa, eu abandonei a minha parentela, assim como Abraão fez, e vim e moro sozinha. E não é porque eu moro sozinha que eu não tenho ninguém. Eu tenho Deus e Ele me preenche. Se eu não tivesse Ele, com certeza eu teria desistido. Mas Ele está comigo, Ele me deu a certeza dos meus dias. Antes, quem não tinha certeza dos dias, hoje tem. Antes, a pessoa que era depressiva, hoje não tem depressão nenhuma. Eu tinha raiva das pessoas, eu já planejei a morte delas, eu já sofri bullying na escola, fui abandonada pelos meus pais, eu queria matar eles. E hoje eu sinto amor por eles, eu sinto amor pelas almas. E o que eu puder fazer para engrandecer o nome do meu Deus, eu vou fazer, pode ter certeza. Ele me livrou de mais uma, me deu mais uma oportunidade. E eu tenho certeza que Ele vai dar para todos. Porque Deus, Ele permitiu, Ele não é um monstro, Ele apenas permitiu.